A exposição Arte Sonora, em cartaz no Sesc Bom Retiro, em São Paulo, mostra um lado desconhecido da multifacetada obra de Hermeto Pascoal, um dos maiores gênios da música brasileira que completa 88 anos neste mês. Com curadoria de Adolfo Monteiro Navas, a mostra traz desenhos de objetos recobertos por notações musicais e partituras e instrumentos que se transformam em artefatos estéticos, expandindo as experimentações musicais de Hermeto Pascoal para o campo híbrido da poesia visual e do poema objeto. Hermeto, essa produção visual que a gente está vendo aqui sempre acompanhou o seu trabalho musical? Não acompanha, se encontra, vai e volta. É uma coisa que não é constante, aquilo igual, sempre vai mudando. Assim como o vento faz aquela, assim, o vento, né? O vento, as nuvens, assim, é justamente a música. Qual é a diferença para você entre trabalhar em cima de objetos, um chapéu, como tem no catálogo da exposição, sacolas, como tem aqui em cima, enfim, travesseiros, jarras, e trabalhar com o suporte da partitura mesmo? Faz diferença para você? Eu não premedito. Eu vejo as coisas e aquilo, e vem as ideias, vem a imaginação. Então eu não tenho explicação, não tenho adjetivos para isso, mas tem uma coisa, muito amor, muita felicidade, alegria e outra coisa importantíssima, que é a reação do mundo, do povo, a partir das crianças até os coroas. Adolfo, quando é que você descobriu essa produção, essa faceta da invenção do Hermeto? Fui observando que tinha alguma ilustração de algum disco já antigo, não? Como o cérebro magnético, e depois fui vendo coisas que vinculavam o lado musical com o lado visual, como quando faz a trilha sonora do documentário de Cícero Dias e ele ilustra musicalmente a tela de eu vi um mundo e começar em Recife, não? E chegou um momento em que vi que tinha muitas coisas, desenhos feitos, tinha partituras em objetos, o Hermeto tem uma compulsão compositiva imensa. Então é uma obra musical que se converte em peças de exposição e que configuram, por sua vez, poesia visual ou poemas objeto, né? Sim. Que relação você faz entre essas Sim. linguagens normalmente separadas? Fui intuindo que o trabalho que Hermeto fazia era plural e muito prolífico em muitas direções. E com os objetos que ele faz, quase os objetos se encontram a ele, né? Mais que ele vá para os objetos. Ele pega qualquer objeto que vê, o encontra, e aí ele faz uma partitura, e afinal que é? É um poema objeto com música. Todos têm música. Esse encontro é como se eu estivesse andando assim. Por exemplo, muitas vezes eu dava uma topada numa pedra, a pedra batia em outra, eu gostava do som das duas pedras e levava para casa. E as pessoas me vendo apanhar aquelas pedras, dei uma topada, podia estar com raiva, estava feliz porque apanhei aquelas duas pedras e levei para casa porque tinha som, o som que eu imaginei nelas. Aqui a gente tem um repertório, um acervo de composições sobre objetos. A exposição, o que tem é muitos trabalhos, mas tem mais de 150, mas são todos únicos, não tem nenhuma repetição. Não tem nenhuma repetição em nenhum suporte, em nenhum lugar. Quer dizer, são todos diferentes. Ou seja, a partitura que está naquela sacola aqui acima do Hermeto, ela só existe Aí, nesse suporte. só, é único todo. O que é incrível é que é um objeto Banal. que é banal e em série, que é uma sacola de supermercado, uma sacola de loja, e que serve para uma obra singular. Toda a exposição é uma polifonia de diferenças. A exposição tem 9 núcleos ou 9 eixos, mas todos respondem um pouco à pluralidade
y al lado prolífico del método. Y eso está dividido como si fuera más o menos una especie de cartografía o de mapa dentro de la exposición. Ahí los objetos son como partituras expansivas que el método faz desmesuradamente en cualquier soporte, mas después tenemos los diseños que es otro grupo, después las bolsas estarían dentro de las partituras esas expansivas, mas también tienen instrumentos que él consigue hacer siempre son, porque son como aquello que contó las pedras, ¿no? Son medio milagres sonoros que él encuentra, y ahí tenemos una instalación con una representación pequeña y mínima dessa situação, ¿no? Que relação que você tem com a palavra? Palavra poética, a palavra sonora, a palavra da voz das pessoas. Como é que é a sua relação com ela? A palavra eu senti, super sentido. Por exemplo, o nosso português que nós falamos, né? Nós falamos, todos falamos com o sentir, sentindo diferente as coisas, muitas coisas, mas as palavras são iguais. Só que eu sinto idiomas que vem na hora que, por exemplo, espirituais. Por exemplo, agora eu vou falar coisa de outros universos, que você não sabe o que significa, mas o som é lindo e existe. Eu também não sei o que significa, mas sei que existe. A liberdade não pode deixar de existir. E cada um recebe a liberdade que merece. As anotações del método nas partituras, elas estão cada vez mais misturadas. Ele inclui muitos desenhos. E a grafia, a caligrafia e a grafia da anotação, ela vira um poema visual também, porque é uma composição gráfica diferente, não é objetiva, não é regulada, ela é colorida, ela tem inflexões visuais, tem movimento, tem configurações espaciais. E não é um pensamento fixo, pensamento só. É para as pessoas, para quem olhar, para quem sentir a sua própria maneira. Se você quiser ver uma polêmica tão grande quanto a se Capitu traiu Dom Casmurro ou não, só que na língua inglesa, então apresente este livro aqui na discussão. A Volta do Parafuso, publicado em 1898 por Henry James. A época de publicação é similar ao do grande clássico de Machado de Assis. Isso não é por acaso. Bons escritores naquela época estavam justamente fazendo isso, vasculhando aquilo que se esconde por baixo da superfície da psique humana. E isso se apresentava na voz de narradores em quem não se podia confiar completamente. E é exatamente o que a gente encontra aqui na Volta do Parafuso. Uma narrativa em primeira pessoa, praticamente uma confissão realizada por uma mulher que no passado tinha trabalhado como preceptora de 2 crianças pequenas. Esse é um cargo que equivale a como se fosse assim uma governanta, uma professora particular. Tudo se passa numa daquelas mansões, daquelas grandes propriedades rurais da Inglaterra, com uma história muito antiga e muitos segredos escondidos em quartos vazios e corredores escuros. Não deve causar estranhamento em ninguém que em pouco tempo ali naquela propriedade, sozinha, com 2 crianças pequenas, a preceptora começa a enxergar algumas coisas estranhas. No começo são vultos, são pessoas não identificadas. Logo ela começa a suspeitar que aquela casa está mal assombrada por espíritos de funcionários que tinham trabalhado ali antes dela. E pior do que isso, ela começa a suspeitar que aquelas 2 crianças fofíssimas, educadíssimas que ela estava educando, tinham algum tipo de conexão com esses fantasmas. Henry James encheu esse livro com pistas que indicam para 2 possibilidades diferentes de interpretação. Numa das interpretações, a narradora é uma mulher bem intencionada que está enxergando mesmo fantasmas, coisas sobrenaturais e está tentando proteger 2 crianças inocentes. Mas em outra interpretação,
ela não passa de uma mulher paranoica, insana, controladora e perigosa. Entre as pessoas que estudam a volta do parafuso na academia, ou até entre os leitores comuns, você vai encontrar de tudo. Gente defendendo apaixonadamente tanto uma tese quanto a outra. E acredite, é dessa ambiguidade que são feitas as melhores histórias. Com tradução do latim e introdução por Rodrigo Tadeu Gonçalves, Metamorfoses é o poema em que Ovídio, autor que viveu no limiar da era cristã, tece relatos míticos que captam as transformações do mundo segundo as cosmologias grega e romana. Em Trocando em Miúdos, 6 vezes Chico, o jornalista e biógrafo Tom Cardoso reconstitui e analisa as mudanças da vida e da obra musical e literária de Chico Buarque de Holanda. Faca, Reflexões sobre um Atentado é o livro em que o escritor indiano Salman Rushdie relata e reflete com inventividade formal sobre o atentado que sofreu em agosto de 2022 nos Estados Unidos. E Jardim Botânico é um longo poema com dimensões memorialísticas, existenciais e políticas do artista visual e escritor Nuno Ramos. Depois do intervalo, uma conversa com Marcela Faria sobre o livro Números Naturais. O Entre Linhas volta já. Em Números Naturais, a bióloga celular e escritora Marcela Faria estabelece um surpreendente cruzamento entre as linguagens da ciência e da ficção. Nas narrativas do livro, a aparente gratuidade e a diversidade da vida cotidiana seguem uma ordem oculta e rigorosa, contrastando modelos matemáticos e biológicos com o caos da experiência. Marcela, você é bióloga, estreia na prosa de ficção com Números Naturais, título que remete à matemática. Como é que nasceu essa triangulação entre esses 3 campos? Acho que é bem isso que me coloca no mundo, essa triangulação. Eu acho que para mim sempre foi muito a mesma coisa, matemática, vida, ciência. Eu sou um pouco partidária, eu sou uma cientista romântica, eu fui de fato cientista há 30 anos, de laboratório, célula, DNA, microscópio, trabalhei na USP, no Butantan e tal, meu dia a dia era esse. E para mim, a grande questão da célula é que é um elemento muito poético, no sentido de que segue regras para ser criativo, né? O que também é verdade para a matemática, para a linguagem. Eu gosto de coisas que se formam, que vêm a ser, né? Eu gosto de morfogênese. E daí começou a ser insuportável não fazer alguma coisa mais artística disso, ou mais literária. E aí que surgiu Números Naturais, que é um livro em que eu me propus... o importante era o caminho mesmo, né? Era o como ele se construiria. Quando a gente abre o índice, a gente vê que existe um prefácio, um prólogo intitulado Conjunto Vazio, que corresponde ao número 0, depois uma sequência de narrativas que formam a parte contagem progressiva. E depois tem a contagem regressiva, em que a contagem está ao contrário, né? Começa no conto número 12 e termina no 1, e finalmente a gente tem uma espécie de epílogo, que é uma narrativa que tem o símbolo do infinito, que também remete a 2 células, né? Uma célula se duplicando em 2, não por acaso se chama célula essa última narrativa. O que isso implica em termos de restrições, de condicionamentos, determinações para as narrativas que a gente vai ler? A ideia simplória é que é um livro de contos que é uma contagem. Então, de 1 a 12, de 12 a 1, do vazio ao infinito, e de alguma forma há uma circularidade nisso, né? E cada um dos contos evoca ou celebra um número, de alguma forma.
Alguns são mais elípticos, outros são mais literais, mas, por exemplo, o da progressiva é um casal que tem uma relação tão fusional e não pode ter filhos, e que eles vão se tornando um só, o 2 é uma separação. Aí acho que um pouco da brincadeira, porque isso também me é caro, a noção do lúdico, do brincar, né? Eu gosto muito da escrita restritiva do Oulipo, por exemplo. Então, enfim, trabalho bem assim, né? E daí tem truques, mas acho que isso é para o leitor perceber. É tudo ficção, né? A gente está falando, talvez isso não fique muito claro, mas assim, são contos que, se você não souber de tudo isso, você pode ler como contos, né? Tem personagens, tem enredos e tal. E o 11 acontece no 11 de setembro. Mas isso é uma coisa que vai aparecendo mais do meio para o fim, né? É. Assim, você só se dá conta depois. Exato. Então, assim, os personagens anteriores, de alguma forma, estão lá naquele dia, né? E para cada um deles o céu tem um significado. A curiosidade prosaica é que eu vivi o 11 de setembro. Eu estava grávida de 7 meses em Nova York e foi uma coisa que eu levei muito tempo para metabolizar, e eu acho que esse conto, muito sutilmente, foi a minha maneira de dar conta. Quando a gente chega na segunda parte, tem a contagem regressiva, é como se você estivesse mostrando o lado B das primeiras histórias. Mas a simetria não é evidente. A ideia geral da segunda parte é que ela revisite ou sacaneie, de alguma forma, histórias muito conhecidas, né? Contos de fada. Então, elas têm uma reminiscência de coisas como Chapeuzinho Vermelho, Mowgli. Daí também eu acho que uma das brincadeiras é tentar achar qual é a referência. Tinha essa coisa de ser regressivo mesmo, né? De ir para a infância. E as crianças são bem importantes, as crianças e os velhos no livro. Eu acho que, assim, é esse universo que eu... Essa história de fim que encontra o começo, né, tal, infinitude, zero como infinito, esse tipo de causalidade que é muito biológica e muito matemática. Mas, de alguma forma, também há sempre uma conexão com o conto progressivo. Os títulos são evidentes, então, assim, se um é alcova, na progressiva, o último da regressiva é quartinho. Na transição, por exemplo, o último da progressiva chama receita e o primeiro da regressiva chama partilha. Então, também, sempre tem, né, esse movimento. Um é juntar, o outro é separar. O livro começa com um capítulo chamado Conjunto Vazio e acaba com um capítulo intitulado Célula. Que relação há entre esses dois capítulos? Quando a célula foi descrita a primeira vez, né, lá no século XVII, ela chamou célula, porque o que o Hooke viu, né, no microscópio foi um quartinho, né, as células dos monges e tal. Então, a primeira acepção da célula foi um espaço vazio. Aquelas células da cortiça estavam mortas. A epígrafe do último conto é uma epígrafe do Goethe. Eu economizei no Goethe, porque senão todas seriam do Goethe. Todas poderiam ser do Goethe ou do João Cabral de Melo Neto, eu acho. Mas que fala isso, que tudo que é vivo precisa de um compartimento. E tem vários compartimentos no livro, né? Mas daí eu acho que é o percurso do vazio ao infinito. O que uma célula precisa ter dentro para ela ser infinita, né? Ela se perpetua. Agora, o célula se passa durante um parto, né? E é durante este parto que aflora não apenas essas maneiras de vir existir, como está escrito aqui, mas afloram também essas formas de entendimento, né, do que é a existência no seu ponto de vista biológico e também, enfim, filosófico. Uma chave de leitura é a linguagem, né? A criação, como é que se criam formas significativas, né? Acho que, assim, para mim a vida é isso, né? Uma forma que confere significado às coisas, né? Que traduz o mundo. E o que precisa acontecer para uma conformação de matéria dar conta disso?
Eu queria indicar a Odisseia, do Homero, que acho que é o primeiro livro que era falado na época. E eu li recentemente, fui super tocada ainda, mesmo sendo uma história escrita há 2000 anos, por essa história do Ulisses, que sai de Ítaca, que era um lugar que ele era o rei, para lutar na guerra, e demora 20 anos para voltar. E nesses 20 anos ele vive as aventuras mais incríveis, mais loucas. E o que me fez pensar, e a metáfora que eu fiz com as nossas vidas hoje, é que para você ser você ser o melhor que você pode ser, você precisa viver, você precisa sair da ilha. O livro que eu queria indicar é O Declínio de um Homem, do Osamu Dazai. Ele é dividido em 3 cadernos, conta a história do mesmo personagem. Ele é um livro meio de ficção, só que tem um pouco da vida do artista também, do autor. E conta um pouco da experiência dele com conflitos familiares, vício em álcool e essa vida turbulenta que ele levava. Eu acabei de ler Guerra e Paz, do Tolstói. Fiquei muito impressionado. A história das invasões napoleônicas na Rússia, pelo ponto de vista da aristocracia russa, detalhamento das batalhas, assim, impressionante, um negócio muito interessante. Me impressionou muito. E aqui é uma sugestão de uma leitura incrível do escritor Bruno Paes, que é A República das Milícias. Além do contexto histórico, do nascimento das milícias, ele vem trazendo, de forma jornalística e também histórica, toda a explicação e justificativa desse momento político que a gente vive, dessa polaridade, e o que é que fomenta esse momento que a gente vive, desse momento tão delicado na política, né? Mas República das Milícias, de Bruno Paes, é a minha sugestão. O Entre Linhas fica por aqui. Como sempre, a gente exibe ao final do programa alguma preciosidade dos arquivos da TV Cultura. Como hoje a gente começou com Hermeto Pascoal, você vai ver agora uma entrevista divertida que eu mesmo fiz para o programa Metrópolis em 2014 e vai entender por que eu guardo essa caixinha de óculos como uma espécie de relíquia. Até semana que vem. Tô olhando de cima pra baixo. Para esse show especialmente, o que você preparou, esse show que a gente vai acompanhar? Eu não quero preparar nunca nada, porque eu não sou preparado para nada. Eu sou um autodidata, sou um cara, tem os músicos que tocam comigo, que eu digo que tocam comigo não me achar que eu sou chefe, que eu sou nada. É que são músicos criativos também, estão preparados para criar. E eu dou a maior liberdade para eles. Quando as pessoas me dão os instrumentos, elas pensam. Só que a inteligência delas para fazer o instrumento não é a minha inteligência para tocar aquilo que eu quero tocar. Então, por exemplo, eu estou aqui diante de vários instrumentos. Serve essa caixinha de óculos aqui? Sim. Vamos lá. Quem diz que isso não é um som da natureza? Só que eu ainda chego antes e boto o meu sopro numa caixa dessa com um sonzinho, ó. Que eu posso te dizer que eu nunca mais vou pôr esses óculos da mesma maneira, mas vou sempre lembrar dessa interpretação da minha caixinha de óculos. Faz só e põe o microfone aí. Contínuo assim? E, sem respirar fundo e segurar. O morro não tem vez. Pronto. Eu virei uma caixa de ressonância. Obrigado, Hermeto. Meu netinho. Adolfo, ali a gente tem uma tampa de vaso sanitário pintada pelo Hermeto, que parece aquela fonte do chão, né? O Hermeto tem umas coisas que são ligadas ao lado humorístico
que Hermeto sempre tem, não? Então, a privada, já fiz partituras em papel higiênico, que não estão aqui, não? Lembra que tem papel higiênico em partitura? De um lado dadaísta e quase fluxista também, não? Mas eu gosto de fazer o inesperado.